Olá, professora. Olá, professor. Esta é a aula sobre o ensino domiciliar. A origem do homeschooling, que pode ser traduzido como educação no lar, ensino doméstico ou educação domiciliar, foi um movimento de reforma educacional ocorrido na década de 70 pelo professor John Holt. Holt era autor e educador norte-americano, um defensor da educação em casa e, especificamente, a abordagem de não escolarização, e pioneiro na teoria dos direitos da juventude. Homeschooling é a prática familiar ou não escolar de educação dos filhos. Nos Estados Unidos, como um todo, o governo se apropria por lei da educação das crianças. É o seu sistema americano de ensino público. Ela é legalmente permitida em 63 países, onde a maioria exige uma avaliação anual dos alunos, que recebem essa forma de educação. Tal fenômeno, ou seja, o da educação domiciliar, está se tornando uma realidade no Brasil. Há famílias que optam por educar os seus filhos em casa. No entanto, não há lei que estabeleça quais são as diretrizes básicas para que esse direito seja exercido. Esse formato de ensino feito em casa não é permitido por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que em setembro de 2018 entendeu não haver uma lei que regulamentasse o ensino domiciliar no país, com exceção no Distrito Federal, onde o governador Ibanez Rocha sancionou a lei que instituiu a educação domiciliar em Brasília. A lei tomou validade a partir de fevereiro de 2021. No Brasil, nós temos o caso de Valentina Dias, que levou o caso para a Suprema Corte, que aceitou julgar o tema 822, possibilidade de o ensino domiciliar ministrado pela família ser considerado meio lícito de cumprimento do dever da educação, previsto no artigo 205 da Constituição Federal, que ainda não há data para o julgamento. O relator do caso, o ministro Roberto Barroso, ao aceitar julgar a disputa, anotou: discutem-se os limites da liberdade dos pais na escolha dos meios pelos quais irão prover a educação dos filhos, segundo suas convicções pedagógicas, morais, filosóficas, políticas e ou religiosas. Registrou ainda: a controvérsia envolve, portanto, a definição dos contornos da relação entre o Estado e a família na educação das crianças e adolescentes, bem como os limites da autonomia privada contra imposições estatais. Embora a lei não proíba explicitamente a prática, ela também não a respalda. Mas, como sabemos, de acordo com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, a LDB, a educação é dever do Estado e da família. E ainda a LDB coloca como dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Como a Constituição de 1988 não traça nenhuma regularização, mas também não se opõe a respeito da temática, o Judiciário deixou em aberto a possibilidade de o Congresso Nacional criar uma legislação específica. Então, devemos pensar sobre sua implantação ou não. Sendo o homeschooling um formato de ensino feito em casa, os alunos substituem a frequência constante à escola pela educação doméstica, onde as aulas são lecionadas nas próprias residências pelos genitores ou por professores particulares contratados. Assim, a responsabilidade pela educação formal dos filhos é atribuída apenas aos pais ou responsáveis. A regulamentação da educação domiciliar estava entre as metas prioritárias do governo atual, para os 100 primeiros dias da sua gestão. Lembrando aqui que a minha postura é apolítica, seja o governo que estiver em vigor. Meu foco é a educação e a comunicação dos seus processos pedagógicos que estiverem no emprego e no rigor da lei. Em 2019, o atual governo disse que enviaria uma medida provisória ao Congresso para tratar o tema, mas acabou encaminhando uma proposta de projeto de lei que visa criar regras para quem prefere educar os filhos em casa. A proposta não avançou à Câmara e, com a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas, se tornaram totalmente remotas e à distância. Por isso, diversas famílias estão conduzindo mais ativamente as atividades escolares dos seus filhos, de dentro de casa, o que aumenta o interesse pelo método de homeschooling.
Nesse formato, não há provas ou avaliações como as escolas tradicionais. A metodologia é diferenciada. O aluno tem seu tempo sem nenhum tipo de pressão para aprender. Claro que existe a pressão derivada do empenho dos pais, mas não a de uma instituição como no caso tradicional. A metodologia do ensino domiciliar tem o poder de ensinar conforme o ritmo e o estilo de aprendizado do aluno, proporcionando maior amadurecimento, desenvolvendo a disciplina de estudo, o gosto pela aprendizagem e favorecendo a criatividade. As práticas de escolares têm que ser bem organizadas, com um cronograma de estudos, dentro do ritmo de cada educando e com o material adequado. Este último, creio que seria o foco de atenção e interesse dos nossos legisladores de se propor uma adequação curricular para a modalidade. Entre os países que adotam o método como método educacional permitido e válido, nós temos, além dos Estados Unidos, o Canadá, a Colômbia, o Chile, o Equador, Paraguai, Portugal, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Bélgica, Holanda, Áustria, Finlândia, Noruega, Rússia, África do Sul, Filipinas, o Japão, a Áustria e a Nova Zelândia. São alguns benefícios ou vantagens da modalidade, visando o modo operante da educação, não haver problema de transporte escolar, a educação familiar acaba com a logística, quanto à segurança dos alunos em sua própria casa, livre dos percalços de indivíduos nas ruas, uma maior qualidade nas aulas, pois temos no Brasil um número excessivo de alunos em sala de aula, a lotação que interfere fortemente na fluidez de muitos professores por todo o país, enquanto em suas casas o aluno terá toda a atenção do docente, sendo constantemente acompanhado pelos pais. O aluno terá uma educação de valores familiares. Veja bem, valores familiares. Este é um assunto controverso que interfere bastante nesta modalidade de educação. Quero sugerir aqui que você assista o filme Capitão Fantástico, que se trata não somente deste tema, mas apresenta o assunto dos valores familiares na educação domiciliar como parte principal do enredo. Talvez possamos um dia criar uma live onde possamos conversar sobre este assunto. Outro ponto importante a ser citado como uma vantagem, agora a todos nós profissionais da pedagogia, é que essa educação domiciliar não nos removeria de cena. Ao contrário, creio que as possibilidades de mercado e capacitação cresceriam bastante. Muitas famílias vão precisar de profissionais como nós e não necessariamente precisaremos seguir uma média econômica para a modalidade. Uma boa professora, um bom professor, sabe o valor que tem. Agora me responda aqui nos comentários. Qual a sua visão sobre a aplicação desta modalidade de ensino em nosso país? Você apoia ou é contra? Você é a favor de se criar uma adequação curricular ou acredita que essa modalidade deve ser livre de amarras e preceitos governamentais? Este é um assunto muito interessante e importantíssimo nesse momento que estamos vivendo, que realmente dá que se falar. Não me lembro em ter vivido em todos os meus 49 anos de trabalho pedagógico algo tão revolucionário e significativo na educação, quanto a esse momento que estamos vivendo. Sou grato por ter assistido esse vídeo até o final e até o nosso próximo encontro.